também em uma outra palestra. Um deles, com certeza, é a clareza da manifestação dos dons na vida do indivíduo. A clareza da manifestação das características bíblicas na vida daquele que se diz vocacionado por Deus e que tem a manifestação clara do fruto do Espírito em todas as coisas, desde a sua individualidade até a sua vida familiar e a sua vida no cumprimento do seu mandato cultural como indivíduo na sociedade que representa com clareza a vontade de Deus no meio da raça humana. Então, essas coisas são pressupostos que nós precisamos ter sobre o oficialato, sobre o presbiterato, para que ele seja bem exercido por nós. E, obviamente, junto com essas coisas, vem então agora o conceito, a noção de que o exercício do presbiterato é um exercício de liderança. Mas o exercício dessa liderança precisa ser bem compreendido por nós. Nós precisamos entender com muita clareza o que é que isso significa. Porque sempre que olhamos para a Escritura nos fala da liderança em equipe. Ela nos fala da liderança que acontece num time que lidera. Ao contrário do que vem acontecendo na igreja evangélica contemporânea. Por exemplo, o conceito neopentecostal de liderança é muito diferente do conceito que nós temos. O conceito neopentecostal de liderança fala muito sobre o meu ministério, a minha tarefa. E eu faço esse ministério e as pessoas à minha volta são os coadjuvantes da liderança que eu exerço sobre a igreja. Quem não concorda comigo sai do time. Mas é um time totalmente de sujeição ao ministério de um homem que escolhe aqueles que vão lhe servir em diferentes posições. Mas não há passagens na Escritura que falem do governo e liderança da igreja por um só homem, por uma só pessoa, mas sempre por um corpo de homens escolhidos e chamados por Deus para esse exercício, para essa tarefa. Vemos vários exemplos na Escritura, desde os discípulos que pretenderam ter uma certa hierarquia entre si e que o Senhor Jesus disse não funciona desse jeito, até o chamado dos diáconos para o serviço das mesas, aonde nós não vemos em Atos capítulo 6 alguém que fosse ou tivesse menos requisitos do que os outros, mas na verdade todos aqueles 7 homens deveriam ter boa reputação, todos eles deveriam ser cheios do Espírito Santo, todos eles deveriam ter sabedoria e eles então aí eram encarregados deste serviço. Logo, o oficialato pressupõe, o presbiterato pressupõe uma liderança em equipe e não uma liderança isolada de um homem, de um ego, mas a liderança de vários homens que vão juntos com o Senhor Jesus Cristo conduzir a igreja local nos caminhos que a própria Escritura lhes ensina, lhes ordena. Normalmente, temos no meio desses homens o pastor. O pastor, segundo a Escritura nos ensina, é aquele presbítero que se dedica de uma maneira tal que merece receber dobrados honorários. E é por isso que nós entendemos que o pastor pode viver, então, recebendo da igreja, no pastoreio, junto com os outros presbíteros que também são pastores, aquilo que ele precisa para o seu sustento, para a sua vida, para a sua família e assim por diante. Logo, o pastor, ele é um no meio dos pastores da igreja local. Ele é um pastor entre outros pastores, mas ele não é um homem de destaque exclusivo entre eles, exceto no serviço que ele vai prestar, porque esse serviço ele costuma normalmente ser diferenciado na aplicação do seu tempo e da sua dedicação
para as obras da igreja. E a pergunta é se nós ajuntarmos esses homens com essas características que eu acabei de dizer dentro de uma sala. Todos eles com um chamado de Deus. Todos eles com uma aspiração ao oficialato, ao presbiterato. Todos eles com habilidades de liderança que vêm com os dons que Deus lhes dá. A pergunta que precisamos fazer é como é que esses homens não vão se destruir na sua liderança? Como é que um não vai abafar e confundir ou minar a liderança do outro? E talvez esse seja um dos pontos chaves em todo o nosso processo de compreensão da liderança no corpo de Cristo e do presbiterato no corpo de Cristo. Em João capítulo 13, o Senhor Jesus diz o seguinte, no verso 13: Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. E aqui, meus queridos, está o grande segredo de homens que lideram como uma equipe, como um time, como verdadeiros presbíteros no conceito da Escritura. E quando nós caminhamos pela Bíblia, nós vamos observando que grandes homens de Deus, que grandes líderes que Deus chamou e convocou, eles sistematicamente chamavam a si mesmos de servos, de Eved, aqueles que estavam prontos para servir. Grande Abrão chama a si mesmo de servo. Todos os patriarcas chamam a si mesmos de servos. Moisés chama a si mesmo de servo. Davi chama a si mesmo de servo. Israel é chamado na Bíblia de servo. E Cristo é conhecido por toda a Escritura como servo. Todos são aqueles que prestam serviço, os verdadeiros ministros que deveriam, em conjunto, liderar o povo de Deus na sua caminhada. Logo, qual deve ser o tipo de atitude do homem de Deus que quer prestar o seu serviço no presbiterato? E eu creio que, entre as muitas respostas da Escritura, uma delas é exatamente aquela que nós encontramos no Salmo 131, que eu vou ler e sobre o qual nós vamos meditar, pensar, refletir e tentar enxergar se o nosso conceito de liderança está encaixado nesse espírito e com esse coração. Ouçam as palavras do rei Davi no Salmo 131. O texto da Escritura nos diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe.